Muito bem, minha gente. Então, vimos a primeira regrinha, né, que fala a história do antes do nome masculino, mas quando você pode subentender a moda de, a maneira de, você usa. Depois a regra 2, falando de expressões com palavras repetidas, com o A no meio, sem acento. E agora a regra 3. Essa regra 3 é muito importante, porque nós usamos muito quando falamos, quando escrevemos, que é o seguinte: quando você usa na sua frase uma expressão adverbial, e aí, de qualquer natureza, pode ser adverbial de tempo, de modo, de lugar, não importa. E essa expressão tem palavra feminina, vou repetir, uma expressão adverbial ou de tempo, de modo, de lugar, não importa de que natureza, com palavra feminina, eu uso acento. Por exemplo, ele saiu às escondidas. Ele saiu como? Às escondidas é uma expressão adverbial de modo. Escondidas, palavra feminina. Então, ele saiu às escondidas com crase. Se eu digo assim, vamos visitá-lo à noite. Vamos visitá-lo quando? À noite. Expressão adverbial com palavra feminina. Noite. Então, vamos visitá-lo à noite com crase. Ele saiu às pressas. Saiu como? Às pressas, expressão com palavra feminina, pressas. Então, às pressas com crase. Gente, com palavra feminina. Se eu disser assim, ele fez o trabalho a contento. Como ele fez o trabalho? A contento. É uma expressão adverbial de modo. Só que contento é palavra masculina. Então, não vai ter acento. Ela estuda por horas a fio. Horas a fio não é uma expressão? É. Só que fio é palavra masculina. Então, por horas a fio. Não tem acento. Vamos dar uma olhada aqui, ó. Usaremos o acento em expressões adverbiais com palavras femininas. À saída do teatro, encontrei amigos de infância. Olha aqui. À saída do teatro. Expressão com palavra feminina. Às primeiras horas da noite, ele sentou-se à porta, observando os jovens que passavam. Às primeiras horas da noite, expressão com palavra feminina. Ele sentou-se onde? À porta, expressão com palavra feminina. Gente, sentou-se à porta é uma expressão adverbial de lugar com palavra feminina. Agora, se a frase fosse assim, quer ver? A porta foi... a porta foi violada. A porta foi arrancada. O que foi arrancada? A porta. Aí eu vou ter crase? Não, porque aí eu tenho o sujeito da frase. Quando o elemento é sujeito, não tem crase. Por quê? Porque no sujeito eu não vou ter preposição. Então, a porta foi arrancada, a porta é o sujeito, sem crase. Ele sentou-se à porta. Aí a expressão adverbial de lugar, a porta com acento. Se eu digo assim, à noite, eles foram ao teatro. Eles foram ao teatro quando? À noite. Expressão com palavra feminina, com acento. Agora, se eu digo assim, à noite estava enluarada. O que estava enluarada? À noite. Aí não é o sujeito? É, aí não vai ter acento. Tá bom? Então vamos ver os outros exemplos. À medida que lia, enriquecia o vocabulário. À medida que, expressão com palavra feminina. Agora, olha de baixo. À medida que usou para calcular o tecido, estava errada. O que estava errada? À medida que ele usou. Isso aqui é o sujeito? É. Se é sujeito, ó, não tem acento. Eles estarão sempre à disposição dos atletas. Expressão com palavra feminina. Então, com acento. A disposição que demonstrava para treinar era invejável. O que era invejável? A disposição que ele demonstrava. Gente, esse à disposição é o sujeito. Então, aqui não vai ter acento. A saída da saída não, gente, pelo amor de Deus, é a saída da cidade.
À saída da cidade, viu-se um grupo de pessoas que viviam à míngua, à procura de comida que lhes matasse a fome. Olha bem, hein? Augusta, se eu visse uma frase dessa numa prova, com 3 acentos, né, graves, eu já ia achar que tinha crase demais para uma frase só. Eu já ia marcar como errada. Gente, eles viram grupos pedindo comida onde? À saída da cidade. Expressão de lugar com palavra feminina. Está certo o acento. E eles viram pessoas que viviam como? À míngua. À míngua, expressão de modo com palavra feminina, com crase. Está certa. E que estavam à procura de comida. Também expressão com palavra feminina. Procura. Está certo. Os 3 estão certos. Os 3 estão certos. Agora, vamos dar mais uns exemplos de paralelismo, gente. Ó, a mídia fez referência à sua disciplina e ao talento indiscutível. Deixa eu falar dessa frase com carinho aqui, ó, tete a tete. O aluno vira para mim e diz assim, Augusto, eu ia marcar essa frase como errada. Porque o acento aqui, em a mídia fez referência à sua disciplina, quem faz referência a. Antes do sua, eu posso usar o artigo ou não. Não foi isso que você explicou? Foi. Então, aí é facultativo esse acento? Deixa eu explicar uma coisa. A mídia fez referência a 2 coisas. A sua disciplina e ao talento indiscutível. Se ele usou 2 coisas para completar o fez referência, disciplina, sua disciplina e talento indiscutível, aí entra a história do paralelismo. Para e pensa. Antes de talento, o que foi usado? Preposição a com artigo definido o. Eu usei a preposição e o artigo. Juntei os 2. Ao talento. Se eu usei preposição com artigo antes de talento, subentende-se que eu vou usar o que antes de sua disciplina? Preposição com artigo. A mais a, acento no a. Deu para entender por que aqui o acento não é facultativo? Se eu usei preposição com artigo antes de talento, vou usar preposição com artigo antes do sua. Então, aí o acento no sua. Perfeito. Vamos ver outro. Das 6 às 10 horas. Ó, aqui eu tenho de mais as. Então, aqui eu vou ter a mais as. Tá certo? De 6 a 10 horas, eles permaneciam no banco. O que eu usei antes do 6? Só preposição. Então, o que é esse a? Só preposição. De segunda a sexta, eles visitavam os mercados. Isso aqui é só preposição. Então, isso aqui vai ser só preposição. Eles visitavam os mercados à procura de preços. Expressão com palavra feminina. Da segunda à sexta, eles permaneciam na cidade. Olha bem, o que é o da? É D mais A. Então, o que vai ser esse A? A mais A. Então, tá certo o acento. Muito bem. Então, gente, volta comigo aqui. Você viu, olha bem, na primeira aula, olha a sua responsabilidade. Você viu as regras de acentuação comigo. Decore-as, todas. Muito importante que você saiba as regras. Repito, não adianta somente, eu acentuo corretamente e pronto. Mas você sabe por que está colocando aquele acento naquela palavra? Não sei, eu ponho um acento no instinto, então não adianta nada. Você tem que saber a regra, porque quando a banca cria a questão de acentuação, ela cobra a regra. Depois você viu crase comigo e você viu a lógica. Por que usar aquele acento? Por que ele existe? Porque ele representa a fusão de 2 elementos. Que elementos são esses? Preposição a com artigo definido a ou as. Ou então, preposição a com o a do aquela, do aquelas, do aquele, do aqueles, do aquilo. Falei do paralelismo. Isso tudo você tem que saber. Aquela expressão com palavras repetidas e o a no meio. Não tem acento. O nome masculino, quando pudermos subentender a moda de, a maneira de, colocamos o acento. É muita coisa, não é, Augusta? Eu sei disso. Só que, por isso eu digo, não junte. Não fique juntando conteúdo, acumulando sem colocar em dia. Assistiu a essa aula, já decora logo as regras de acentuação,
Já presta bem atenção, ouve de novo a aula de crase, né? Para entender isso de uma vez por todas. Porque vem outros conteúdos aí ao longo das aulas. E se você for juntando dúvidas, a coisa se complica. Você mesmo vai perceber, ao final da última aula, você vai dizer assim, ah, meu Deus, eu acho que eu não rolou, não. Porque eu não consegui, né? Augusto está na última aula já, e eu estou com dúvida ainda lá em crase, acentuação, ainda não decorei as regras. Não vai funcionar como deve funcionar. Então, tenha muita disciplina nesse estudo, divida a matéria direitinho. E você não tem que estudar só português, esse é o problema, não é? Se você tivesse que estudar só uma matéria, você tem várias. Então, faça um programa de estudo, porque isso ajuda muito. Você vai se sentir mais confiante. Não, todas as matérias que eu estou estudando estão no mesmo nível. Eu estou tendo um resultado bom com os meus estudos em todas elas. Não adianta se dedicar só a português, ou só a constitucional, ou só a administrativo. Não. São 5 matérias ou 6 que eu estudo, então eu preciso me dedicar às 6. As 6 caem. Eu preciso me sair bem nas 6, entendeu? Ok. E agora, gente, antes de terminar, eu quero, para entrar no assunto, que é o uso dos porquês, cai muito em prova também, e muita gente boa não sabe. Olha essa frase aqui. Peraí, tela branca. Fiz elogios. Vamos ver aqui, ó. A cantora. Fiz elogios às atrizes. Fiz elogios àquele ator. Fiz elogios a estas atrizes. Fiz elogios a ela, atriz. Vamos ver juntos aí. Vamos ver se você conseguiu acertar. Fiz elogios à cantora. Então, vamos fazer a pergunta. Quem faz elogios a. Preposição eu já tenho. Antes de cantora, eu uso o artigo definido a. Então, a mais a. Acento no a. Fiz elogios às atrizes. Olha bem. Quem faz elogios a. Antes de atrizes, eu uso o artigo definido as. Olha o S aqui me mostrando que eu usei o artigo as. Então, as atrizes. Fiz elogios àquele ator. Quem faz elogios a. Essa preposição se junta ao a do aquele. Então, aquele ator. Fiz elogios a estas atrizes. Presta atenção. Quem faz elogios a. Preposição eu tenho. Antes de esta, de estas, eu uso o artigo. Eu digo, a esta atriz é boa? Eu digo, as estas atrizes são boas? Claro que não. Eu não uso o artigo antes de esta, nem antes de estas, nem antes de essa, nem antes de essas. Então, eu vou ter crase quando antes deles? Nunca. Aquele a é só preposição. E, por fim, fiz elogios a ela, atriz. Muita gente boa coloca a crase antes de ela, por causa daquela história do feminino, né? O aluno vem com aquilo da escola, antes do feminino tem. Não é assim, não. Fiz elogios a ela. Quem faz elogios a. Tá. Só que antes do pronome ela, você usa artigo definido? Você diz, a ela me trouxe um presente? Não. Você diz, ela me trouxe um presente. Você não usa artigo antes do pronome ela. Então, você vai ter crase antes de ela quando? Nunca. Aquele a é só preposição. Augusto, então, não uso antes de ela, nem elas, nem ele, nem eles. Claro que não, gente. Você usa artigo antes do pronome ele. Você diz, ou ele venceu a eleição? Claro que não. Não existe artigo antes desses pronomes. Então, vai ter crase, gente? Nunca antes do ela. Nunca. E o aluno que não entendeu crase, que decorou um dia na vida que crase é antes de feminino, ele vê um a ela, põe acento. Ela é feminino. Deu para entender? Por que eu fico batendo na tecla de que não é decoreba? É lógica, é compreensão, é saber o que acontece na frase para usar ou não o acento?
Então, esse a antes do ela é só preposição, não tem acento. Esse a antes de estas é só preposição, não tem acento. Tá bom? Muito bem. Agora, nós vamos falar dos porquês. Minha gente, as bancas descobriram que as pessoas não sabem usar corretamente. E elas começaram a cobrar isso direto. Aliás, eu ouço até hoje de muitos alunos assim, Augusta, é assim, não é? O porquê da pergunta é separado. E o porquê da resposta é junto. Pronto, não é isso? Não, não é isso. É quase, mas não é isso. Existe o porquê junto, existe o porquê separado. Só que existe o porquê junto também com acento, e existe o porquê separado com acento. Ah, mas como usar? É exatamente isso que eu vou explicar a você. Tem caído muito nas provas, tá bom? Então vamos lá. Olha só. Porquê junto e sem acento, porquê junto e com acento, porquê separado e sem acento, porquê junto separado e com acento. Então vamos lá, minha gente. O primeiro porquê é o porquê junto e sem acento. Olha como é fácil. Sempre que você puder substituí-lo na frase por, pois, já que, visto que, é junto e sem acento. Vou repetir. Sempre que você puder substituir o porquê por, pois, já que, visto que, é junto e sem acento. Então vamos lá. Ele venceu porque lutou muito. Ele venceu, pois, já que, visto que, lutou muito. Porque perdeu o anel, ficará deprimida? Essa é uma pegadinha. O aluno vê aquela interrogação no final da frase, ele já pensa assim, separado, é pergunta. Quem disse que é pergunta? A frase está invertida. Na verdade, o que está sendo dito ali é o seguinte, ficará deprimida porque perdeu o anel? Ficará deprimida pois perdeu o anel? Ficará deprimida uma vez que perdeu o anel? Deu para trocar por pois, já que, visto que, uma vez que? É junto e sem acento. Cuidado com isso. O aluno olha aquela interrogação lá, já coloca o porquê separado. Cuidado, veja se a frase não está simplesmente invertida. Tá bom? Dá para trocar por pois, por já que, é junto. Porque joga muito bem, foi convocado apesar da indisciplina. Gente, foi convocado apesar da indisciplina, pois joga muito bem. Visto que joga muito bem. Uma vez que joga muito bem, é junto também e sem acento. Agora o porquê separado e sem acento. Vamos lá, deixa eu explicar a você. Esse porquê tem dois usos. Olha só. O primeiro, você leu a frase, porque às vezes não existe interrogação, mas a pergunta está subentendida. Esse é o problema. Quando eu digo assim para você, quer ver? Por que ele faltou? É uma pergunta, não é? Mas se eu digo assim, gostaria de saber por que ele faltou, ponto. Aí você vê um ponto e diz assim, aqui não é pergunta não. Gente, existe uma pergunta ali subentendida, embutida. Eu gostaria de saber por que ele faltou. Então, muito cuidado com isso. Então, vamos lá. A primeira regrinha desse porquê separado é assim. Você leu a frase, aí você percebe que você pode subentender. Não precisa escrever. Basta que você consiga subentender, depois do porquê, a palavra motivo ou razão. Basta que você consiga subentender, depois do porquê, a palavra motivo ou razão. Esse porquê vai ser escrito separado e sem acento. Vamos ver. Usado quando pudermos subentender as palavras motivo ou razão após o termo. Não entendi por que ele não gostou da peça. Aí você faz assim. Não entendi por que motivo. Por que razão ele não gostou da peça. Todos me perguntaram por que o diretor pediu demissão. Todos me perguntaram por que motivo. Por que razão o diretor pediu demissão. Eles não tinham ideia por que não haviam sido convidados. Eles não tinham ideia por que motivo, por que razão não haviam sido convidados. Muito bem.
O segundo uso do porquê separado e sem acento, gente. O primeiro, então, é quando você puder subentender depois dele a palavra motivo ou razão. Tá. O segundo uso é muito fácil. Sabe quando você vai usar o porquê separado e sem acento? Quando você puder substituí-lo por pelo qual, pela qual, pelos quais, pelas quais. Vou repetir. Quando você puder substituí-lo por pelo qual, pela qual, pelos quais, pelas quais. Olha só. As mudanças por que lutavam eram necessárias. Aí você faz assim, as mudanças pelas quais lutavam. Pronto. O motivo por que se desentenderam foi banal. O motivo pelo qual se desentenderam foi banal. As cidades por que passaram eram desertas. As cidades pelas quais passaram eram desertas. Então, muito bem, voltando. Então, vamos voltar à fita. O primeiro porquê, junto e sem acento. Quando eu puder substituí-lo por pois, já que, visto que, uma vez que. Agora, o porquê separado e sem acento. Primeiro uso, quando eu puder subentender depois dele a palavra motivo ou razão. E o segundo uso, quando eu puder substituí-lo por pelo qual, pela qual, pelos quais, pelas quais. Agora, o porquê separado, porquê junto e com acento. Esse é o mais fácil, sem dúvida é o mais fácil, é o que as pessoas menos erram. Gente, esse porquê junto e com acento é usado quando você o substantiva, quando você torna esse porquê um substantivo, quando você o transforma em um substantivo. Como isso acontece? Quando você usa antes dele um artigo. Exemplo, eu quero entender. Olha bem, vem aqui. Suponhamos que você queira escrever a seguinte frase. Eu quero entender por que ele pediu demissão. Eu quero entender por que ele pediu demissão. Aí você faz assim. Quero entender por que motivo, por que razão ele pediu demissão. Não deu para você subentender a palavra motivo ou razão depois dele? Então, como você vai escrever esse porquê? Separado e sem acento. Eu queria entender por quê. Separado e sem acento. Por que motivo? Por que razão ele pediu demissão? E se a frase fosse assim? Eu gostaria de entender o porquê dele ter pedido demissão. Eu gostaria de entender o porquê de ele ter pedido demissão. Eu coloquei o artigo o antes do porquê, então eu substantivei esse porquê. Então, eu escrevo junto e com acento. Então, vamos ver. O porquê junto e com acento é um substantivo, vem precedido de artigo. Veja, não sabemos o porquê de tal atitude tão drástica. Isso aqui, ó, é um substantivo, tá vendo? Desconhecemos o porquê de tanta revolta. Olha aqui o artigo, ele é um substantivo. Quem descobriu o porquê daquela greve? Ó, olha o artigo e ele é um substantivo. Não havia um porquê para aquela briga. Olha o artigo. Ah, Augusta, mas nos outros, o artigo era o artigo o. Gente, pode ser artigo definido ou artigo indefinido. O é um artigo indefinido, não importa. Se eu coloquei o artigo, eu substantivei o porquê. Então, é junto e com acento. Ok? Muito bem. Agora, minha gente, com certeza, vem o porquê que as pessoas mais erram. Por que as pessoas erram? Porque as pessoas, na verdade, não sabem usá-lo. A verdade, quase ninguém usa. Como as pessoas não sabem direito, não usam, evitam. Gente, olha como é fácil, você vai entender. Agora é o porquê separado com acento. Separado com acento. Deixa eu explicar, depois a gente lê. Quando você usa o porquê separado e sem acento, um dos usos é quando você pode subentender depois dele a palavra motivo ou razão, não é isso? É. Esse porquê separado e com acento é a mesma coisa. Quando você puder subentender depois dele a palavra motivo ou razão, com uma diferença.
ele vem seguido de uma pausa na ideia. Existe uma pausa naquela ideia. E essa pausa é representada pela pontuação. Como assim? Aquele porquê traz uma ideia, uma pausa naquela ideia. E ele vem seguido de uma pontuação. Pode ser uma interrogação, pode ser um ponto, pode ser uma vírgula depois dele. O que acontece? Ele vem separado, mas com acento. Quer ver? Vou para a tela branca rapidinho. Se eu escrevo assim para você, ó. Por que ele não veio? É aquele porquê que você, ó, por que motivo? Por que razão ele não veio? Você pode subentender a palavra motivo ou razão depois dele? Então é separado e sem acento. Agora eu vou trocar a frase e digo assim, quer ver? Ele não veio? Por quê? O que aconteceu? Agora eu errei. Ué, errou? Só mudou de lugar? Pois é. Ele não veio? Por quê? Por que motivo? Por que razão? Eu continuo podendo subentender a palavra motivo ou razão depois dele. Ele não veio? Por que motivo? Por que razão? Porém, ele não vem seguido de uma pausa, representado por pontuação? Não vem um ponto de interrogação depois dele? Então, é separado e com acento. Muita atenção. Vamos ver outro aqui, quer ver? Quero entender por que ele faltou. Olha só. Quero entender por que motivo. Por que razão ele faltou? Separado e sem acento. Agora, se eu escrevo assim, quer ver? Apesar de não entender por quê, ele será contratado. Olha bem. Aí eu digo assim, essa frase está certa ou está errada? Aí você pensa, apesar de não entender por que motivo, por que razão, ele será contratado. Ah, está certa, né? Dá para subentender motivo ou razão, é separado. É, mas não está certa, não. Ele não vem seguido de uma pausa representada pela pontuação, no caso, uma vírgula? Vem. Então tem que ser separado, mas com acento. Esse é o porquê que as pessoas mais erram, sem dúvida alguma. Eu me lembro até de uma frase, caiu numa prova, a banca perguntava a frase que tinha o uso do porquê incorreto. E muita gente marcou esta frase como a incorreta, porque não sabia usar direito. A frase era essa aqui, quer ver? As crianças são abandonadas e não sabem por quê. Está errada, gente. As crianças são abandonadas e não sabem por que motivo, por que razão, não é isso? É. Então, separado está certo. Só que não vem seguido de um ponto? Vem. Então, tem que ser assim. E não sabem por quê. Agora, presta atenção. E se eu mudasse essa frase assim? As crianças são abandonadas e não sabem o porquê. Eu coloquei esse artigo antes do porquê, então eu substantivei esse porquê. Então é junto e com acento. Então esta está correta e esta está correta. São duas formas igualmente corretas de escrever a frase. As crianças são abandonadas e não sabem por quê, por que motivo, por que razão, e aí é separado, mas com acento, porque vem seguido de ponto. Ou as crianças são abandonadas e não sabem o porquê. Aí eu substantivei, é junto e com acento. Então vamos ver os exemplos aqui, ó. Peraí. Usado quando pudermos subentender as palavras motivo ou razão após o termo. E houver uma pausa na ideia, representada por uma pontuação.
mesmo que não saibamos por que motivo, por que razão, e aí a vírgula, então é separado e com acento. Os imóveis tiveram seu preço reduzido e não sabemos por que motivo, por que razão, mas seguido do ponto, então separado e com acento. A despeito de nunca entender por quê, acatava as ideias do irmão. Por que motivo ele acatava, por que razão ele acatava. Deu para subentender motivo ou razão é separado, mas vem seguido de vírgula, com acento. Prontinho. Muito bem, minha gente. Chegamos ao final da nossa primeira aula e eu já digo uma coisa para você. Já parou para pensar quanta coisa importante você tem para estudar já? Acentuação, crase e uso dos porquês. Parecem coisas simples, são realmente pontos mais básicos, por isso eu uso logo na primeira aula, mas são importantíssimos porque caem muito em prova. Tanto crase, quanto acentuação, quanto o uso dos porquês. Então assista com carinho, ouça, treine, memorize as regrinhas de acentuação, porque com certeza serão valiosas na resolução de uma questão de prova. Tá bom? Eu espero que eu tenha sido bem clara e objetiva, que o nosso trabalho renda muito e ele há de render. Tá bom? Até a nossa próxima aula. Beijo grande para você.